E agora convidamos o professor Humberto Felipe da Silva, da Escola de Engenharia de Lorena. Bom dia. Eu quero primeiro agradecer ao professor Segurado e ao professor Neira pelo convite para vir um caipira aqui falar para essa plateia tão seleta. Eu quero cumprimentar a todas as moças que aqui se encontram e, em nome delas, eu cumprimento os mancebos, que estão aqui, não a meu gosto, mas a contragosto. Como eu tenho dificuldade, eu gostei, professora da Tânia, que a professora Tânia, ela falou em zona de desconforto. E eu vou pedir a todos vocês, porque eu não gosto de conforto, que se levantem, por gentileza. E tem outra coisa, eu sempre falo com meus alunos, né? Desculpem, eu sempre falo com os meus alunos. Todos nós podemos negociar tudo, só tem uma coisa na vida que não se negocia. Né, podem ter certeza que, quando eu chegar nela, eu vou sair fazendo a maior arruaça e criando o maior caso. Eu queria que vocês trocassem de lugar, passassem para outro lugar. Sabe por quê? Quando eu começo as minhas aulas, me incomoda que a gente viva assim num ambiente de tanto conforto. Então, eu queria que trocasse de lugar. Um troque e passe para o lugar aí do outro, por gentileza, apenas para movimentar e para que eu possa trazer um pouco do conceito que eu gostaria de trazer. Eu percebi que algumas pessoas não se sentiram tão à vontade para mudar da zona de conforto. Mas o importante é que, pelo menos mentalmente, nós tenhamos essa capacidade de mudar, né, da zona de conforto para ir para a zona do desconforto. Eu fiz questão de iniciar assentado ali exatamente para aparentar que ia ficar eu na zona de conforto. Eu ouvi algumas palavras muito interessantes aqui. Uma delas é a inspiração. Em um vídeo que foi falado, desculpe, eu tenho uma dificuldade desgraçada para lembrar nome. Eu não esqueço o nome da minha filha, da minha mulher e da minha neta, mas o resto não tem jeito. Ouvi outras palavras interessantes, né? Criação, desculpe aí que criação, compartilhamento e saber. E aí ficou uma pergunta: qual é o papel do docente? Que eu acho que merece de fato, uma grande reflexão. Mas eu queria trazer uma outra ponto para a gente pensar nele. E esse ponto é: onde se encontra o espaço de aprendizagem? E eu falei com vocês que eu tenho uma neta, ela tem 1 ano e 2 meses, e eu estou me sentindo assim, fascinado com os diferentes espaços de aprendizagem. Porque a aprendizagem nessa fase é numa velocidade incrível. E o aprendizado acontece nos mais diferentes ambientes e lugares. Então, a gente precisa pensar nisso. Por que eu trouxe essa foto? Porque várias vezes eu dei aula num pátio, debaixo de uma árvore. E o interessante é que os alunos, nas primeiras vezes que eu fazia isso, eles não acreditavam que eu ia dar aula num ambiente daquele, num local daquele. E funcionou, e funcionava. Só que agora eu mudei o meu esquema de aula. Isso eu estou falando de coisa de 30 anos, talvez 20, ou, para ser mais próximo, até 15. Quando, em uma conversa com os alunos, uma aluna, no fundo, eu trouxe aqui o texto que ela disse, mas, no fundo, ela falou assim comigo: professor, eu não preciso de você. Eu entrei em depressão naquele momento. Porque o que eu estou fazendo aqui? Se ela falou que não precisa de mim. E, a partir daquele momento, eu comecei a refletir sobre o nosso papel e sobre o papel do espaço que nós temos para criar aprendizagem. Numa
palestra, na realidade, foi num evento sobre educação, semelhante a esse que eu participei. Uma aluna foi chamada para dar um depoimento. E ela diz assim, isso já mais recente, eles querem que eu desligue o celular. E aí ela diz, quem tem que mudar não sou eu, quem tem que mudar são os professores. Novamente, eu me senti incomodado. Mas eu gosto de me sentir incomodado. Eu me sinto bem quando eu estou incomodado, porque eu gosto da zona de desconforto. Eu esqueci só de dizer que, no primeiro caso, quando nós ficamos conversando, eu fiquei curiosíssimo. E naquele tempo não tinha essa facilidade de internet, e eu fui correndo na secretaria para saber qual que era o CR daquele aluno que falou comigo que não precisava de mim. E era alto. Eu não lembro quanto era, mas era alto. Então, essas coisas me fizeram refletir um pouco. Eu queria falar de espaço, mas eu quero ultrapassar o espaço de aprendizagem. E eu falei aqui, né, dando o exemplo da minha neta, de como ela aprende em diferentes espaços. E aqui é um espaço... eu estou aqui, tem um rapaz bonito e charmoso, garboso ali no fundo, que sou eu, nesse espaço de aprendizagem. Mas agora eu descobri que o espaço de aprendizagem, ele ultrapassa barreiras, ele é muito mais do que um espaço de aprendizagem. E aí descobri um lance, que é o tal do terceiro espaço, que não é nem trabalho, nem casa. E aí eu estou colocando o aprendizado convencional, tradicional, como trabalho. Então, a gente está pensando aqui em um lugar que não é aquele lugar tradicional. O melhor exemplo para traduzir esse espaço é o Starbucks. Vocês já repararam como é que a gente vai nessa cafeteria e tem um monte de gente trabalhando, interagindo, num ambiente totalmente diferente. E o melhor, produzindo muito mais do que se estivesse sentado, provavelmente, numa sala, em um escritório. Tem uma das maiores empresas, eu posso falar o nome, porque até eu vou ter que citar aqui, que é a P&G. Eu fui ao escritório da P&G, eu falei, isso aqui não é escritório a primeira vez que eu fui lá, isso aqui é um lugar de fantasia. E no final, quando eu ia embora, eu perguntei, posso ficar aqui para sempre? Porque é um ambiente totalmente descontraído, da maior empresa de consumo do mundo. Tem um bar, uma lanchonete no meio daquela empresa, em que as pessoas discutem, provavelmente muitos de vocês conhecem, eles vão lá para discutir, para trabalhar. Então, qual que é a lógica que eu quero trazer para vocês e que nós conseguimos desenvolver um pouquinho disso, e eu gostaria de desenvolver muito mais. E, para isso, inclusive, eu estou contando, e muito, com uma nova disciplina, que eu vou falar aqui ao final, contando com a professora Roseli para nos ajudar, né? E o professor Segurado também, e o professor Neira. Mas esse terceiro espaço, ele não é o primeiro espaço, que é o espaço em que a gente foca no aluno. Não é o segundo espaço que foca no professor, esse cara bravo, que era aquele professor que nós tivemos, né? Que era um homem sério, bravo, uma mulher tenaz, as continuam tenazes, mas eram muito sérias. Este terceiro espaço tem o foco na aprendizagem. Então, esse é o ponto principal. E aí, eu estou trazendo aqui, porque a professora Manuosa, ela traz essa discussão, trazendo sobre o espaço do estudante, do currículo, e o terceiro espaço, que é uma interface entre os três. Alguns aspectos que esse espaço traz. E funde saberes. E por que funde saberes? Porque ele foge da visão do professor. Ele ultrapassa as fronteiras da visão do professor, porque na maioria das aulas, mesmo em metodologias ativas, que eu já aplico há algum tempo, nós ficamos presos, os alunos ficam presos à visão do professor. E aí a ideia é trazer outras visões.
E quebrar barreiras, quebrar paradigmas é o foco desse terceiro espaço. E aí eu queria contar rapidinho, porque o tempo é curto, uma experiência que nós tivemos, em que eu tive a felicidade de trabalhar junto com o professor. Esses dois rapazes bonitos aí não são tão bonitos quanto eu, mas são dois rapazes bonitos, que é o professor Daniel Varela, da Escola de Engenharia de São Carlos, e o professor Fernando Fonseca. E eu queria até falar uma coisa interessante, porque quando eu comecei a falar com os caras, com esses dois, sobre uma proposta, os caras falaram assim, eu topo, depois ouviram. Eu falei, é esse tipo de gente que eu gosto. E aí, professora Ana, por sinal, tem um nome bonito, que é Cláudia, que é o nome da minha filha. Eu achava, professora, que nós três tínhamos construído, utilizando conceitos de design thinking, uma disciplina. E eu descobri hoje que não. O que eu usei foi patchwork. Nós usamos patchwork para construir uma disciplina. E vê como o espaço de aprendizado ele é importante. Quando nós tivemos aí um consórcio, eu me perco no tempo também, se você perguntar quando foi, eu não lembro mais, eu nem sei o que aconteceu ontem, né? Então, não me lembro, eu acho que foi na pandemia, nós estávamos discutindo para construir uma disciplina que eu já tinha feito uma primeira versão, convidei os dois professores, nós reunimos 15 professores e construímos uma disciplina, que é Projetos Especiais em Gestão da Inovação. O que essa disciplina, e imagino que foi por isso que o professor Segurado convidou, o que essa disciplina traz de diferente? Eu costumo dizer que a universidade prepara o profissional e, ao final do curso, entrega para ele um canivete suíço, bonito, cheio de funções. Coloca na porta da faculdade, na jaula de um leão, e fala com ele, se vira aí com esse canivete suíço. Então, nós pensamos em, por que não fazer o contrário? Trazer outros atores para participarmos juntos da formação desses alunos, ou pelo menos de parte dela. Para isso, o que fizemos? Nós trouxemos universidade, empresas e mentores. Mas muita gente está fazendo isso. Mas nós pensamos num outro conceito que ultrapassa o ensino híbrido, que é um conceito do professor Neomar, que é do metapresencial, que é envolver as pessoas em um projeto em que eles estão presentes, mas não necessariamente, porque é só fazer um comentário, né? Muitas vezes a gente está presente e não está presente, né? Então, eles estão presentes, eles assistem a aula presentes, mas interagem e formam times com alunos de outras unidades. E aí a gente está falando de integração curricular, está falando de integração entre unidades, e eles desenvolvem um trabalho, são mentorados por mentores profissionais, são acompanhados por professores e, juntos, nós trazemos a empresa, nós estamos fazendo nós estamos fazendo essas versões com a P&G, mas esse projeto não é um projeto necessariamente só com a P&G, ele é um projeto em que traz empresa, mentores e professores para, juntos, nós construirmos o conhecimento, mas mais do que construir, porque quem constrói é o aluno. Nós criamos o ambiente de desenvolvimento do conhecimento. E uma coisa interessante os alunos, eles vão para o mercado, eles procuram, conversam com empresas, conversam com clientes, conversam com empresários, em áreas diferentes, se reúnem e trazem e formam projetos. E esse ano nós fizemos esses são projetos de engenharia. Esse ano nós fizemos uma inovação.
nós colocamos 70% de alunos de engenharia e 30% de alunos de outros cursos. E aí, quando eu fui olhar os alunos que tinham se inscrito, na realidade eram mais de 200 alunos, quase 300 alunos se inscreveram, tinha uma aluna de Relações Internacionais. Eu falei, essa eu quero acompanhar. Porque eu fiquei curiosíssimo. Projetos de engenharia e uma aluna de Relações Internacionais. Foi a aluna mais ativa em todo momento, discutindo com os alunos de engenharia, projetos de engenharia. E, ao final, né, ela deu um depoimento, pena que eu não consegui gravar, fantástico. Mas eu trouxe um outro depoimento, que é de uma aluna, que chama-se Zaira. Como eu não pedi autorização dela, mas ela colocou no LinkedIn e me senti à vontade para colocar aqui. Se alguém conhecer ela achar ruim, fale com ela para falar comigo, que eu peço perdão de joelhos se ela não tiver não agradado o que eu fiz. Mas ela colocou meu nome aqui, mas não sou eu, né? É um grupo de professores. E ela colocou no LinkedIn, né, um comentário. Eu não consegui recuperar outro, porque teve um outro aluno que falou assim, que a gente fica muito motivado, né? Aliás, até, para falar a verdade, emocionado. Porque uma aluna escreveu assim no LinkedIn e eu não consegui recuperar. Participei de uma das disciplinas mais disruptivas que eu tive na minha vida. Como o tempo é curto, eu fico à disposição, não só aqui, mas vou deixar meu contato, fiquem à vontade, mas eu gostaria só de dizer para vocês que, na minha percepção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar paradigmas.